Pronto. Gostaria de começar falando sobre um texto bíblico que é bastante interessante. Hoje eu estava ouvindo uma palavra do pastor Alex, lá da comunidade Nova Vida, chegou a postar lá no grupo, né? Falando o que ele pregou para os meninos lá, né? Porque às vezes a gente tem a facilidade de ajudar as pessoas, né? A gente, principalmente o cristão, né? Gosta de ajudar todo mundo, gosta de abençoar todo mundo, mas quando ele vai ser ajudado, ele parece que tem a dificuldade, né, de ser ajudado. Então isso não é ser uma pessoa boa, né? Isso é ser uma pessoa orgulhosa, se sentir melhor que o outro, né? Por isso que a palavra de Deus já fala, né? Que é impossível, né, uma pessoa ficar um dia sequer sem pecar, né? Fala aquele que diz, né? Acho que 1 João 1,9 fala aquele que diz que fica um dia sequer sem pecar, já pecou porque ele está mentindo. E a palavra de Deus fala que é mentira, que o diabo é o pai da mentira, né? João 8,4. Então é isso, por isso que ninguém é melhor do que ninguém, né? Isso se encaixa bastante na questão da codependência, né? O codependente, ele pensa que ele está no estágio melhor que o dependente químico, né? Por isso a dificuldade dele entender a doença, dele entender que ele também é doente, porque ele sempre vai pensar na questão de eu não uso, eu não roubo, por que eu estou doente? Quem rouba, quem está no vício, quem está no uso da droga, é o meu especial que se encontra acolhido na comunidade Nova Vida. Mas eu preciso entender também que por baixo mesmo, raso, um dependente químico, por baixo, o mínimo que ele atinge dentro da família dele é 4 pessoas. Sempre vai atingir mais de 4 pessoas, então toda a sua família, seus irmãos, até no trabalho ele acaba afetando as pessoas que estão ao seu redor, até mesmo o seu patrão, seus colegas de trabalho, né, com essa doença, né, com essa dificuldade que tem. Eu mesmo, na empresa que eu tenho, né, tem gente lá que fala que não é, mas dia de segunda-feira não consegue trabalhar porque ingeriu o uso de álcool, né? Isso já é uma dependência. A partir do momento que o álcool te atrapalha, né, em algo, já é um vício, né? Na verdade, tem gente que bebe todo final de semana e vai trabalhar na segunda-feira, mas mesmo assim ele pensa que ele não é um viciado no álcool, né? Se não é um viciado, então pare de beber, né? Que lucro que isso vai trazer na sua vida, né? Que alegria momentânea é essa que vai trazer na sua vida, porque isso, com o decorrer do tempo, com certeza, corre o perigo de você aumentar aí o seu vício com a bebida. Diz que uma certa vez um pastor, né, outra pessoa estava andando, né, de carro, né, e essa pessoa falou para o pastor que ser crente era muito ruim, ser um homem de Deus era muito ruim, que eu não poderia fazer nada, né? Vocês não podem fazer nada, né? Vocês não podem ir ali, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo outro, né? Aí disse que essa pessoa estava fumando um cigarro, ela tinha parado até o carro para fumar esse cigarro. Eu não me lembro quem me contou isso, não sei se foi verdade, o que foi. Aí essa pessoa falou assim: preso é você, né? Pegou o cigarro da mão dessa pessoa, deu um trago no cigarro, jogou o cigarro no chão e pisou. Eu não vou fumar mais. Faz o mesmo que eu estou fazendo, né? Pare de fumar, né? Isso é uma prisão. O vício é uma prisão, né? A gente pensa que não afeta a vida da gente, o álcool acaba, nem sei porque eu ia falar outra coisa, estou indo para o outro lado, porque não acrescenta em nada. Eu não sei o que vai acrescentar, toda a vida, o meu tempo de bebedice, eu não sei falar para vocês o que acrescentou na minha vida. Eu não consigo me lembrar. Eu me lembro sim do dinheiro que eu gastei na segunda-feira. Eu falei: meu Deus do céu, meu salário foi embora. Meu Deus do céu, o dinheiro de eu pagar o aluguel. Meu Deus do céu, o dinheiro de eu pagar a prestação. Né? Eu me lembro dessas questões, mas eu lembrar do que a cerveja, do lucro que a cerveja me deu, que o uísque, que a pinga me deu, que o cigarro me deu, eu não consigo me lembrar. Então se você não é um viciado, né? Não sei se algum de vocês aqui bebe, então para, porque não tem motivo algum, né, para isso. Agora, se eu falar que é ruim uma cervejinha, né, igual
eu estava montando um móvel na casa de uma pessoa, né? Ele ofereceu cerveja para os meninos que estavam comigo, era no sábado, na hora de encerrar. Os meninos, cada um dos meninos pegou uma cerveja, né? E ele falou assim, você não quer não? Eu falei, não bebo não. Ele falou assim, é porque não tem um salzinho, um limão? Tem aqui, né? Para o trem ficar melhor ainda, né? Aí eu falei assim, chega, deu água na minha boca, mas eu não, não quero esse negócio aí não. Isso não vai acrescentar nada na minha vida não, tá? E para mim, e para vocês, e para mim conseguir entender isso, há uma necessidade que eu seja uma pessoa humilde. E tem um texto bíblico que é o Sermão do Monte, né? É uma escada, né? As bem-aventuranças, ela começa com humildade. Porque se eu não for humilde de espírito, eu não vou conseguir aceitar nada que as pessoas falam para mim. Porque eu vou me sentir mais do que o outro. Se eu não estiver aberto a aprendizado, eu nunca vou aceitar na minha vida. É que eu falei aquele dia, né? A pessoas de 30 anos de crente, 40 anos de crente, eu chegar aqui na frente e falar para elas que elas estão erradas em algum ponto de vista que elas têm, acerca da dependência química e da codependência, é difícil. Né? A senhora tem quantos anos de crente, mais ou menos? Eu? 53 anos de crente. Eu chegar aqui e falar para a senhora que a senhora está agindo errado com o filho da senhora, né? Em dar o sustento para ele na casa da senhora, em pagar as contas deles, né? Não é difícil de aceitar isso, né? Porque o homem precisa de adquirir responsabilidade. Igual eu já falei várias vezes aqui. Mas se vocês não entenderem isso, a pessoa vai ter dificuldade em mudar de vida, né? Porque nem a hora que eu for ler aqui acerca da codependência, vocês vão entender o que eu estou falando de uma forma melhor. Olha o que o texto fala, Mateus 5,3, tá? Esse já foi o maior sermão já pregado na face da terra, pelo maior pregador que já existe, que é Jesus Cristo. Não foi pregado em templos, né? Não houve multiplicação de peixe, não houve milagre. Foi falado acerca do reino de Deus, foi em cima de um monte, sentado no chão, um monte de capim, né? E foi a melhor pregação que já teve na face da terra, pregado pelo melhor pregador que foi Jesus Cristo, né? Não estou falando que milagre não existe, porque a hora que ela acaba esse sermão, em seguida ele já faz 10 milagres em seguida, né? Ele prepara os seus discípulos, mas na hora que ele termina de preparar os seus discípulos, através do sermão do monte, aí vem os milagres. Por isso que é necessária uma preparação, porque não tem como vocês lutar contra a dependência química, contra a codependência, se vocês não estiverem preparados para isso. Olha o que o texto fala. Bem-aventurado, né? A palavra bem-aventurado é pleno, mais do que feliz. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se eu não for humilde de espírito, se eu não for pobre de espírito, a palavra pobreza, necessidade, né? Alguém que necessita. Se eu não necessitar do Espírito Santo de Deus para conduzir a minha vida, eu não vou conseguir aprender a palavra de Deus, eu não vou conseguir ouvir as pessoas que estão tentando me ensinar. Então aquela pessoa que é humilde, que é pobre de espírito, que aceita ensinamento, ela é mais do que feliz, ela é plena de felicidade. Mas aquele que pensa, que sabe tudo, que não aceita ensinamento, ele é um sofredor, né? Vocês estão aqui me ouvindo acerca da codependência, né? Eu louvo a Deus por isso, porque se vocês pensarem que o que vocês estavam fazendo antes é certo, por que eles se encontram, toda vez eu falo isso, por que eles se encontram em uma comunidade terapêutica acolhida por causa de uma dependência química? O que, né? Algo de errado teve. Não, a culpa é só dele, não. Há um conjunto. Há um conjunto. Igual eu falei para vocês, o retorno dele da casa de lá para a casa de vocês não pode ser a mesma coisa. Por mais que a casa de vocês seja uma casa cristã, mas precisa de ter regras, né? Tem que haver algumas mudanças para que a coisa dê certo, né? Vocês não podem tirar da cabeça de vocês que ele vai sair de lá curado, que ele nunca mais, né,
Ele foi para lá, ficou lá 7 meses, agora nunca mais ele vai beber, ele pode ficar perto de bebida, ele pode ficar perto de cigarro, de droga. Não é bem assim. É igual eu falei para vocês, tudo na nossa vida a gente tem que traçar um plano. Eu não compro um carro sem planejar juntar o dinheiro. Eu não compro um carro sem pagar uma prestação todo mês. Né? Eu não vou trabalhar no DAIS, não, antes de passar por uma experiência de 3 meses. Tudo tem uma preparação na nossa vida. Tudo é uma preparação. Tudo tem que ter plano. Né? Não é que eles não querem parar de usar droga. Eles querem parar de usar droga, só que eles não planejam isso. Eles não fazem a coisa correta para parar de usar droga. Tem que traçar um plano e seguir esse plano. Não tem como. Eu quero parar de usar droga, mas eu quero continuar frequentando o bar da esquina. Eu quero parar de usar droga, mas eu vou continuar frequentando a biqueira. Vou continuar com os meus mesmos amigos da ativa da droga. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E há toda uma dor, há todo um sofrimento, porque a verdadeira recuperação de um dependente químico, ela começa depois dos 3 anos. Porque aí que ele conquistou novos amigos, aí que ele se ingressou na sociedade, né? Está frequentando uma igreja, está frequentando um grupo igual esse, está buscando entender na internet. Vocês têm que reparar tudo isso no especial de vocês. Não é porque ele ficou lá 7 meses, 4 meses, vai voltar para casa de vocês, ficar só no celular, só na televisão, sem fazer nada, ele não vai voltar a usar droga. Se ele voltar a ficar desse jeito, ele vai voltar a usar droga. Porque quando a pessoa volta de um lugar desse, ele começa a trabalhar, ele começa a ganhar o seu dinheiro, começa a pagar as suas contas, ele se sente bem, ele se acha, né? Por mais que ele não esteja trabalhando de carteira assinada, se ele voltar para sua casa, capinar o quintal, lavar as vasilhas, levantar cedo, lavar sua roupa de cama, te ajudar a limpar a casa, isso já vai fazer bem para ele. Agora, se ele voltar para casa e continuar sendo a mesma pessoa que era antes, a mesma pessoa usava droga. Se você for visitar ele e continua com as mesmas conversas de antes, ele vai voltar a usar droga. A mudança tem que começar lá dentro e aqui fora colocar em prática. Né? Já aconteceu de gente ficar lá. O primeiro acolhido da comunidade Nova Vida, ele ficou lá 7 meses. O dia que ele terminou o tratamento, lá eles ganham uma apostila de PPR ou então de 12 passos. Ele foi lá e jogou a apostila dentro da fornalha, lá que estava indo embora. Aí o psicólogo da missão viu ele fazendo isso, né? Ele jogou todas as armas que ele tinha para enfrentar o mundo fora, porque na cabeça dele estava curado, né? Na cabeça dele ele ficou lá 7 meses, ele ia sair de lá pensando que nunca mais ia usar droga. Na verdade ele vai lá para se preparar para enfrentar as coisas aqui fora. Lá dentro é fácil, já não tem droga, né? Lá não tem cigarro, não tem cocaína, não tem maconha, não tem crack, não tem pinga, não tem cerveja. Aí é fácil. A verdadeira luta é aqui fora. Aqui que se encontra a verdadeira dificuldade. Né? Aí que entra o papel de vocês também, para ajudar eles nessa questão. Vai voltar para a casa da mamãe, voltar para a casa do papai? É assim, assado. Lá funciona desse jeito, né? O ideal seria, eu vou falar mais uma vez, igual eu falo todas as vezes, acima de 18 anos é seguir sua vida, é seguir sua vida, é seguir sua vida, porque a partir do momento que a pessoa adquire responsabilidade, ele gosta de ser responsável, ele gosta, ele se sente homem, ele vai deixar de ser menino. Porque o que mais tem na comunidade terapêutica hoje em dia é o homem de 40 anos pensando que tem 15 anos de idade, 18 anos de idade. Pedindo tudo para a mamãe, pedindo tudo para o papai. Sem ter vergonha. Sem ter vergonha de fazer uma ligação e pedir coisas bobas para a mamãe e para o papai, sendo um homem de 40 anos de idade. Por quê? Porque a família não ensinou a ser homem. Deixou correr solto. Por medo de não ser amado, por medo de falar não, por medo de impor regras, vai morrer se for para a rua. Se continuar do jeito que está, vai morrer de todo jeito dentro de casa, da mesma maneira, debaixo da proteção da mamãe, do papai, do irmão, da titia e da esposa. É dessa maneira. Nós estamos no 18. O codependente procura se manter ocupado para não entrar em contato com a realidade. O codependente, a pessoa que é codependente do outro.
A pessoa, quando ela é codependente, teve gente que não estava aqui na outra reunião, é quando ela deixa de viver a sua vida, ela não tem vida mais, vive somente a vida do outro. A vida que ela tem é a vida do seu especial, do seu dependente químico. Se esse dependente químico morrer, ela não sabe o que ela vai fazer da vida dela mais. Não tenho mais vida, porque minha vida era ele. E se você não tem vida, como é que você vai falar para ele o que é ter vida? Se a sua vida é a vida dele. Você precisa de ter vida. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você tem que ser feliz, né? Em Cristo Jesus. Independente da situação que você está vivendo. Apesar de que a gente ser humano, sentir tristeza, mas eu tendo a felicidade que eu estou fazendo o que é certo a se fazer. Mas se você não for uma pessoa pobre de espírito, humilde o bastante para entender o que a palavra de Deus te ensina, né? Porque ela fala que o pai que ama o filho, né, não dá o que é mal para ele. A mãe que ama o filho não dá o que é mal para ele. Né? Qual filho que te pede o de comer vai te dar uma pedra? Né? Não tem como. Você vai dar uma pedra para ele. Né? E se você trocar essa fala aí para o seu filho, se você deixar de preparar um local para ele usar droga, né? Se você deixar de dar o sustento para ele continuar usando droga, vai ficar mais difícil a situação para ele continuar no vício. Eu vi outro testemunho de uma pessoa, né? Perguntou para ele assim: você tem filhos? E tem 2 filhas. Eu vi perguntando: quanto tempo você está na rua? 5 anos. Ele começou a falar da vida dele. Ele falou assim: eu sou serralheiro, casado, né? Numa das minhas bebedices aí, experimentei essa droga. De lá para cá, comecei a usar essa droga somente no final de semana. E de um certo tempo eu viciei nessa droga, acabei com tudo que eu tinha. Foi necessário que eu saísse de casa. Hoje em dia eu estou morando na rua. Né? Deixei esposa, deixei filhas. Aí perguntou para ele assim: você já roubou? Ele: até hoje não. Não sei amanhã. Até hoje não. Porque se eu fui capaz de deixar minha família por causa dessa droga. Porque se hoje, né, se eu pudesse ficar sem comer, eu ficaria sem comer. Mas eu como porque eu tenho que comer para me conseguir usar mais droga. Se eu conseguisse ficar usando só a droga, eu nem comeria. Então eu só como porque eu preciso usar mais droga. Se a minha vida está dessa maneira, o próximo passo para eu fazer é roubar, né, até hoje. A situação que o cara se encontrava, né? A situação do vício para uma pessoa que era empresário, pai de família, chegar numa situação dessa foi se agravando cada vez mais. Então, o codependente, ele sempre se mantém ocupado para não entrar em realidade com o que está acontecendo na sua vida. Ele mantém-se ocupado com o trabalho, com os afazeres da igreja, né? Tudo para não entrar em contato, para não prestar atenção no que está acontecendo. O codependente tem dificuldade de entender que o seu especial está na comunidade terapêutica se tratando para se livrar do vício da droga. Fica o tempo todo martelando na cabeça o que está acontecendo, se vai sair, se vai usar, como é que vai ser, qualquer ligação que liga, é alguém ligando falando que vai desistir, e aquele negócio fica rodeando a sua cabeça. O 19. Essa é bastante interessante também. Sente que tem que fazer alguma coisa para se sentir amado e aceito. A única coisa que você tem que fazer na sua vida para você ser uma pessoa boa é você servir a Deus. Você sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, não é você fazendo tudo o que as pessoas querem ao seu redor para que você se sinta aceito. A gente tem que se sentir aceito por Deus, não é se sentir aceito pelas pessoas ao seu redor. Você acha que você ser crente, ser um homem reto, um homem íntegro, ou uma mulher reta, você acha que você não vai incomodar ninguém? Com certeza você vai incomodar na sua caminhada. Não tem como.
Agora, se você for amado em todo lugar que você for por causa da sua atitude, tem alguma coisa errada. Você se preocupa em fazer todo mundo feliz ao seu redor para que você se sinta feliz. Porque o que te faz feliz é o que está ao seu redor. Né? Aí fica difícil para você seguir a sua vida. Então, o que você tem que fazer? Você precisa de ser uma mulher de Deus, um homem de Deus e fazer o que é certo. O que é fazer o que é certo? Não é deixar que a doença tome conta de você. É igual eu falei para vocês aquele dia. Quando a gente, por mais que doa, né, o que é mais difícil para o codependente é falar não. Por mais que doa, você tem que aprender a falar não. Né, mas você precisa de ser aceito pelo seu especial. Aí você vai e fala assim. Porque há uma necessidade de você se sentir aceito pelas pessoas, né? O codependente ele precisa de ser o super-herói da história, igual eu falei para vocês. Se eu voltar aqui, o codependente tenta controlar eventos, né, pessoas, por meio da culpa, chantagem emocional, coação, ameaça, manipulação, conselhos. Ele sempre tem que ser o maior da história. Por quê? Porque ele acostumou a ser essa pessoa. Ele acostumou a ser a pessoa boa, a pessoa aceita pela família, o coitadinho da família, né? Ele acostumou a ser a pessoa que sofre por causa da pessoa que usa droga. Entendeu? Ele tem que ser essa pessoa. Ele não pode ser uma pessoa feliz. Ele tem que entender que ele tem que ser uma pessoa feliz para que ele possa fazer outras pessoas felizes e que essa felicidade não depende das outras pessoas, depende de si mesmo. A sua felicidade não pode depender do seu especial, tem que depender de você. Você tem que ser feliz para você ajudar ele. Você tem que tentar se desligar dele para que você possa olhar ao seu redor, para você perceber que existe um mundo, para você perceber que você tem irmão, para você perceber que tem outros filhos, para você perceber que outras pessoas te amam. Entendeu? Senão você vai ficar focado o resto da sua vida somente nessa situação. E nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir sair dessa situação, nunca vai deixar ele sair dessa situação. E se ele conseguir, sem a sua ajuda, com suas próprias forças, você vai arrumar outra pessoa para você cuidar. O vizinho da frente, do lado, ou então você vai pegar outro menino da casa de operação que você conheceu lá para você cuidar. Ou então um irmão da igreja. Um irmão que anda de cadeira de roda, ou um irmão de cadeira de roda, um que está passando necessidade, porque você tem que estar sempre ajudando alguém dessa maneira. Porque você tem que ser sempre codependente de alguém. Maioral da história. E sabe por que você faz isso? Porque você tem dificuldade em resolver seus próprios problemas. Aí você quer ficar sempre resolvendo os problemas dos outros. Tá? Eu tenho certeza que muita gente aqui não encaixa nessas palavras, né? Mas tem várias pessoas que se encaixam nisso aí. Né? Tá cheio de problema para resolver. Vida emocional, saúde, beleza, conta, mas não quer resolver seus problemas porque foca suas necessidades, tudo nessa outra pessoa. Tudo nessa pessoa que está acolhida na comunidade terapêutica, para essa pessoa que está no uso da droga. Tá? Enquanto você estiver correndo atrás dessa pessoa, fazendo a sua vida, a vida dela, ela nunca vai parar e olhar para você. Não vai, gente. Enquanto você está aqui, ó, enquanto você é aqui, e aqui é o dependente. Quando você estiver correndo atrás dele, ele vai estar aqui. O dia que você parar de correr atrás dele, ele vai começar aqui e vai falar, uai, cadê? Aí ele vai virar para você. Ele vai voltar para você, vai o que aconteceu. É desse jeito. Não tem jeito. Mas enquanto o seu olhar estiver fixado aqui, o olhar dele sempre vai estar fixado na droga. Na droga. Porque ele tem todo apoio aqui para continuar usando droga. Ele não tem dificuldade nenhuma para continuar usando droga. Ele não tem dívida para pagar porque você paga tudo. Ele não tem aluguel para pagar porque você paga tudo. Ele não tem roupa para lavar porque você lava tudo. Não tem pensão para pagar porque você paga tudo.
Por que vai parar de usar droga, gente? Não tem como. E toda vez eu falo isso. Aí eu vou lá, eu pergunto o que está acontecendo e sempre as pessoas falam que está fazendo tudo errado de novo. Está levando tudo que pede. É roupa nova, é sapato novo, é não sei o quê. Quando você faz isso, na cabeça dele está falando assim, ó, não, o que eu fiz lá fora está tudo bem, não aconteceu nada não. Automaticamente na cabeça dele vai falar desse jeito. Não é porque ele entrou da porteira da instituição para dentro, houve um milagre e agora ele é um novo homem, um pregador da palavra de Deus, não. É um processo. Há um processo a ser seguido. Tem dificuldade de entrar em contato com os seus sentimentos, como raiva, codependente, como a raiva, solidão, vergonha. Por isso, foca sua atenção nos problemas dos outros, para não entrar em contato com seus próprios sentimentos e lidar com os seus próprios problemas. É o que eu falei agora. É a hora de vocês cuidar de vocês e fazer o que é proposto para vocês fazer, né? O que é pedido para os pastores da comunidade terapêutica, né? Que é vir na reunião, participar da reunião, né? Ligação, seguir as regras a ser seguidas, dia da visita, seguir as regras, as propostas para vocês fazerem, né? Retorno para a casa de vocês, dos acolhidos de vocês, fazer o que é proposto para vocês fazer, tudo certinho. Fazendo assim já é difícil, imagina fazendo de outra forma, né? Eu queria ouvir da boca de vocês também, senão só eu fico falando e acaba o chato da história, fica sendo só eu, né? Eu gostaria de ouvir de vocês também, que se mudou alguma coisa no dia da visita, a forma de você lidar com essa situação, né? O que tem sido diferente, né, dessa vez, dessa nova internação, né, que está tendo esse novo acolhimento, né? Vocês também, se vocês têm enxergado a dependência química de uma forma diferente, eu gostaria de começar com a senhora. O que tem sido diferente? O que a senhora vai fazer de diferente dessa vez também? Outra coisa, o que ele te fala, para a senhora, eu creio que é difícil de acreditar, porque muitas vezes ele mentiu para você. 1001 vezes falou que agora dessa vez eu não vou fazer mais, eu não vou usar